Olá, começa agora mais um TV Urbanitários, continuando a série de entrevistas sobre a proposta de reforma da Previdência de Michel Temer. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília a advogada especialista em direito previdenciário, Vanessa Aldrigues, que vai nos ajudar a entender o que está em jogo na aposentadoria especial se a proposta de Temer for aprovada. Vanessa, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui novamente na TV Urbanitários. Obrigada, Henrique. Obrigado, TV Urbanitários, pelo convite. Esperamos esclarecer algumas dúvidas sobre a questão da aposentadoria especial dentro da reforma previdenciária da PEC 287, que tem sido um absurdo, né? As situações que as pessoas estão vendo que possa vir a ser aprovada. Então, esperamos esclarecer essas questões e conseguir fazer com que mude a questão que pode ser aprovada mais adiante. Vanessa, falando em absurdo, como você tocou, as perdas para os trabalhadores, se essa proposta for aprovada, são inúmeras, né? No caso das mulheres, elas passarão da idade de 60 para 65, né? No caso, os benefícios também serão reduzidos, né? O aumento do tempo mínimo de contribuição, no caso dos homens, que vai passar de 35 para 49, e para as mulheres de 30 para 49, né? Para receber a aposentadoria integral. Exatamente. 100%. E outras perdas também. Sim. No caso da aposentadoria especial, o que está em jogo aí? Hoje, o que está em jogo em relação à aposentadoria, caso essa proposta seja realmente aprovada, é a questão do que a gente espera que não seja. Exatamente. Vamos falar primeiro sobre a regra atual, para todo mundo entender o que vai mudar exatamente. Hoje, uma pessoa, um segurado, para aposentar especial, ele tem que comprovar a exposição a agentes agressivos físicos, químicos ou biológicos com o período trabalhado de 10, 15, 20 ou 25 anos. Então, em regra geral, eles aposentam a partir do que isso hoje a maioria da população, né? No caso dos eletricitários, 25 anos, isso que eu ia falar, 25 anos especiais. E a partir desse momento, a pessoa tem direito a uma aposentadoria integral de 100% do salário e consegue, sem a exigência da idade, aposentar especial. A regra que pode vir a ser aprovada, ela exige que tenha uma idade mínima de 55 anos de idade e 20 de contribuição para qualquer categoria profissional, qualquer atividade, mas ela retira do texto, no caso do texto do artigo 201, a questão da integridade física. Isso é muito importante, porque passa a ser exigido a comprovação de prejuízo à saúde. Então, a partir do momento que se tem que comprovar que houve um prejuízo à saúde, isso acaba dificultando o acesso de pessoas que vão correr o risco de vida por causa de certas atividades e vão estar sendo prejudicadas e elas não vão mais conseguir aposentar de uma forma geral. Ou seja, não vai ser mais o risco à exposição. A pessoa vai ter que comprovar que ficou surda, que ficou cega, que perdeu um braço para receber o benefício. Vamos dar um exemplo dos eletricitários, né? Uma pessoa, um segurado, ele está trabalhando exposto à eletricidade acima de 250 volts. Pode tomar um choque e perder o braço? Sim, mas em regra geral ele pode apenas correr o risco. Hoje, né? Exatamente. Como ele corre o risco, ele pode, na regra atual, aposentar com 25 anos especiais e uma aposentadoria de 100%. Na regra que pode vir a ocorrer com a proposta, né, com o texto da proposta, o que vai passar a acontecer? Ele não vai poder comprovar apenas o risco, mas sim que ele teve uma perda, um prejuízo à saúde dele. Então são duas perdas. Uma é comprovar que ele teve o dano, né? No caso, ficar cego ou ficar surdo ou perder o braço. E também a questão da idade, porque na regra atual, né, a pessoa completou os 25 anos de contribuição, tem aposentadoria integral. Isso. Pela proposta, ela vai ter que ter 55 anos. Exatamente. Eu vou falar um pouco sobre uma regra que já existia antes, para vocês entenderem por que chegamos à situação atual. Em 1960, foi a primeira vez que foi criada essa questão da aposentadoria especial.
Naquela época, foi exigido 50 anos de idade, no mínimo, para aposentar, com 15, 20 ou 25 anos especiais. Então, em 1960, já existia a exigência da idade. Foi sendo discutido esse assunto. Em 1962, houve uma discussão muito grande e conseguiram comprovar que seria um absurdo manter essas pessoas que estavam expostas a algum agente agressivo com a exigência da idade para que elas pudessem aposentar. Então, em 1968, com a Lei 5.440, houve essa mudança. Em 1968, retiraram a exigência da idade. E desde então, desde 1968 até hoje, nós temos a aposentadoria especial integral sem exigência da idade, tá? O que parece ser o mais correto, porque no caso da exposição ao risco, se a pessoa começa a trabalhar muito cedo, né? Então, para ela vai ser muito ruim, porque ela vai estar exposta a esse risco até por mais tempo do que uma pessoa que começou a trabalhar mais tarde, né? Sim. Em 1995, com a Lei 9.032, o governo tentou dificultar o acesso das pessoas a essa aposentadoria especial. Então, criou uma série de regras, exigências que não existiam antes. Antes, a facilidade em aposentar era maior. Então, a pessoa apenas comprovava que estava exposta a algum agente agressivo ou que estava trabalhando por uma categoria profissional e teria direito. Em 1995, mais de 40 mil pessoas aposentaram dessa forma, como aposentadoria especial. E o governo, vendo aquela quantidade de pessoas aposentando no mesmo ano, criou essa lei para dificultar um acesso. Foi exigido laudos, várias pessoas que inclusive têm tentado aposentar sabem disso, então foi exigido laudo técnico, outros documentos, a exposição ao agente agressivo, que antes a pessoa poderia aposentar apenas comprovando a categoria profissional, ou seja, eu sou eletricista, eu posso aposentar, eu sou motorista, eu posso aposentar. Isso foi retirado da lei naquela época. E desde 1995 existe realmente essa dificuldade, mas ainda assim se aposenta especial sem a exigência da idade mínima. Como você bem citou, ou seja, a proposta retira a questão do risco e da caracterização por categoria, né? No caso, como exatamente. Os professores, os militares, pela proposta, se a proposta não for alterada, essas duas categorias também vão perder a aposentadoria. Também vão perder muito, inclusive. Os professores sabemos, que já foi falado em outras entrevistas feitas por você, que os professores, as mulheres, os trabalhadores rurais, bem como os aposentados, as pessoas que trabalham com risco, né, que teriam direito à aposentadoria especial, eles estão sendo tratados de forma igual, os desiguais estão sendo tratados de forma igual. E isso, na verdade, se caracteriza um prejuízo muito grande para a população. Bem, como você bem disse, e outras pessoas também estão dizendo, essa proposta é cheia de exageros. E quem está dizendo isso, nada mais, nada menos, é o líder do PMDB no Senado, o senador Renan Calheiros, que essa semana disse que essa proposta não vai ser aprovada do jeito que está, porque, segundo ele, abre aspas, trata os desiguais de forma iguais. No caso das mulheres, né, que tem essa diferenciação de 5 anos, de 60 para mulher e 65 para homem, os dois vão passar a se aposentar com 65 anos, mas como eu entrevistei economista aqui, a Joana Mustafa, do IPEA, ela diz que isso não é um privilégio, que isso é um reconhecimento, porque as mulheres, além de trabalhar no seu emprego, trabalham também em casa, né? Sim. Então, essa proposta, segundo o senador Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, é cheia de exageros e não vai ser aprovado. Tomara mesmo que não seja, Sim, né? Sim, esperamos que não. Você que é uma advogada, como você está vendo essa questão? Você acha que existe meios, existe contexto social para que isso seja
avance no Congresso Nacional e ganhe a sanção do presidente Temer, já que é ele que está apresentando? Se considerarmos a situação que existe no Brasil, que já foi falado, inclusive, que são questões em que regiões têm uma vivência de forma diferente, ou seja, em Maranhão, a expectativa de vida é de 64, 65, no máximo 66 anos. E em outras cidades, a expectativa de vida é maior, chegando a 70, 75 anos. Se considerarmos já essa diferença regional, isso já seria um absurdo, já seria uma situação exagerada. Mas claro que vamos considerar a população em um todo. Considerando ela em um todo, vou pegar o exemplo de uma pessoa que iria aposentar especial para notarmos o exagero que existe nessa PEC 287. Uma pessoa que começou a trabalhar aos 20 anos, não foi muito cedo, aos 20 anos, né, numa faixa etária normal, ela começou a trabalhar em uma área especial exposta à eletricidade acima de 250 volts, como exige a lei atual. Essa pessoa trabalhou durante 25 anos e chegou aos 45, exposta ao agente, caso não tenha corrido um risco, né? Não tenha sido eletrocutado, não tenha caído de uma subestação, ou seja, caso não tenha tido nenhum acidente, nenhum prejuízo à saúde, ela chegou aos 45 anos, na data em que teria direito a aposentar especial. Ela vai requerer o direito dela, a aposentadoria especial, vai receber 100% do salário contribuição. Na regra da proposta, o que vai ocorrer? Essa pessoa, em geral, ela vai começar aos 20 anos, ela vai chegar aos 45, ela não vai poder aposentar, ela vai ter que trabalhar no mínimo até os 55 anos de idade, ou seja, aos 55 ela já vai ter trabalhado 35. 35 anos hoje é o que a lei exige para uma pessoa que trabalha sem risco. O homem, no caso. O homem. Então, ela já chegaria a trabalhar 35 anos, o que é um exagero, e aos 55 poderia aposentar. E não seria integral. Eu já vou até explicar essa situação do cálculo para vocês entenderem por que não seria integral. Seria quantos por cento? Seria aquela regra geral que existe agora na proposta, seria 51%, seria 80% da média das 80% maiores contribuições de julho de 1994 até a data de entrada do requerimento administrativo de aposentadoria. E essa média, ela iria ser aplicada, os 51% dentro dessa média, mais 1% a cada ano trabalhado. Ou seja, a pessoa que trabalhou até os 55 anos de idade, trabalhou, vou dizer, os 20 de contribuição, que é o que foi exigido no texto, ela teria direito a 71%. Ela teria trabalhado 35 anos de contribuição em área de risco, e ela teria direito a 71%. Ou seja, vai ter uma perda aí de 29%. Exatamente. Acaba sendo um exagero, porque a pessoa ela teria que chegar ao 100%, para chegar ao 100%, ela teria que trabalhar o tempo normal de uma pessoa que não está exposta a nenhum agente agressivo à saúde, nem mesmo à integridade física. Vanessa, você falou um pouco sobre a fórmula do cálculo para a aposentadoria especial, mas eu gostaria que você falasse de forma mais detalhada como isso vai acontecer, como vai ser se a proposta for aprovada. Tá. Hoje, o que existe para qualquer aposentadoria, o cálculo, né, como ele se procede, seria a média de 80% das maiores contribuições feitas de julho de 1994 até a data de entrada do requerimento. Esse é o cálculo atual, é 100% dessa média, só que nos casos da aposentadoria especial. No caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, é aplicado o fator previdenciário caso a pessoa não atinja os 85 pontos se mulher e os 95 pontos se homem. E no caso da aposentadoria por idade, o fator previdenciário é opcional, mas a regra geral seria essa. No caso da proposta feita, ficaria da seguinte forma: 80% a média de 80% das maiores contribuições de julho de 94 até a data de entrada do requerimento e aplicado o fator de 51% mais 1% a cada ano contribuído.
Ou seja, a pessoa teria que trabalhar 49 anos, teria que contribuir para o INSS 49 anos para atingir o 100%, tá? Então, 51% mais 49% chegaria ao 100%. E ter no mínimo 65 anos de idade, caso não seja aposentadoria especial. No caso da aposentadoria especial, frisando que já falamos anteriormente, seria os 55 anos de idade e os 20 anos de contribuição no mínimo. E 15, 20 e 25 anos especiais, comprovando prejuízo à saúde e não teria mais a questão do texto da integridade física. Só fazendo uma pequena correção, a idade, a contribuição mínima passou de 15 para 25, não 20, né? A contribuição para a aposentadoria por normal. Tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, a normal, geral, que agora não teria mais a diferença entre a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, essa aposentadoria geral que eles estão criando, ela teria no mínimo, a exigência seria no mínimo de 65 anos de idade e 25 de contribuição. No caso da aposentadoria especial, que foi, né, o que eu estava falando, seria 10 anos a menos na idade e 5 anos a menos na contribuição. Então, seria 55 anos de idade e 20 de contribuição. Para os eletricitários, 25. Os eletricitários que ficam nessa espécie dos 25 anos, os 25. E provavelmente os eletricitários, provavelmente não, os eletricitários vão perder, a não ser que a pessoa comprove que perdeu um braço num choque, uma mão. O que ninguém quer, na verdade. O que ninguém quer. Eu tenho até certa certeza em relação a isso, de que se você perguntar para um eletricitário se ele prefere trabalhar mais e não ter risco nenhum de vida, ele vai preferir trabalhar mais e não correr nenhum risco. Mas, infelizmente, a profissão precisamos dessas profissões, risco, né? Inclusive, estamos desvalorizando essas profissões, criando regras para as pessoas se manterem trabalhando em área comum, em área administrativa e não estando exposto. Você tocou num ponto importante, Vanessa, porque com essas regras sendo mais duras e mais difíceis, quem vai querer ser um eletricista e trabalhar numa profissão que é extremamente útil e que a população precisa de energia nos hospitais, nas escolas, no trabalho, nas nossas residências? Quem vai querer se aposentar numa regra que é praticamente igual para todo mundo, né? Desde o primeiro momento em que foi lançada essa situação, eu pensei sobre esse assunto. Não somente na questão das mulheres, dos trabalhadores rurais, mas também das categorias profissionais, dos trabalhadores, porque eles estão sendo discriminados. E muitos vão falar, já que eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo, eu vou seguir outra profissão, eu não vou correr esse risco, porque eu estou correndo o risco e ainda estou sendo discriminado. Entendeu? Então, essa questão tem que ser abordada, tem que ser esclarecida. E estamos tem que ser melhor discutida com a população, com os trabalhadores, né? Exatamente. Isso foi falado por várias vezes, inclusive, que eles não estão discutindo com a população, não estão verificando o que seria melhor em um todo. Inclusive, essa questão, se passar essa reforma do contexto que está, teremos um prejuízo futuro, mas atualmente está causando, inclusive, uma situação contrária. Por quê? As pessoas estão ficando desesperadas, estão dando entrada na aposentadoria antes do que elas imaginavam para garantir o seu direito. Então, hoje, o INSS está com um volume maior de processos, de pedidos de aposentadoria por conta da proposta, em relação à situação do texto. Elas querem garantir, no mínimo, aquele direito que existe na lei atual. Ou seja, está tendo uma corrida, né, desenfreada para conseguir o benefício adquirido. Ou seja, processos estão se acumulando no INSS, a demanda está sendo grande demais para resolver esses processos, inclusive, né? E pagando a aposentadoria de mais pessoas esse ano, vai acontecer o contrário do que o governo previa, ou do que o governo planeja que aconteça com a reforma previdenciária.
Tá? Já tocando nesse assunto do direito adquirido, é muito bom frisar nesse momento que todas as pessoas têm uma certa dúvida sobre o assunto, de que mesmo sendo criada essa lei da forma que está sendo discutida, mesmo sendo criada a emenda, né, na verdade a emenda constitucional, da forma que está sendo discutida, o direito adquirido será mantido. Ou seja, a pessoa ela conseguiu atingir todos os requisitos determinados pela lei atual, mesmo após a determinação legal, o novo texto legal, ela terá direito a aposentar, mesmo depois, de acordo com a lei que existe atualmente. Tá? Então, a pessoa, no caso da aposentadoria especial, ela atingiu os 25 anos especiais hoje, mas ela não quis dar entrada no pedido de aposentadoria ou não teve como dar entrada e foi aprovado. A proposta foi aprovada. Ela entrou em vigor e a pessoa ainda não deu entrada. Vamos dizer que daqui 2 semanas a pessoa resolve dar entrada. Ela terá o direito dela mantido de acordo com a lei que existia antes da proposta ser aprovada. Ou seja, não há uma necessidade das pessoas correrem pra... Não existiria porque é o direito adquirido e isso já está nesse texto da PEC. E seria necessário e preciso ingressar com uma ação judicial para ter esse direito adquirido ou isso Não, isso já consta no texto e já foi pacificado. Tá? Agora, Vanessa, a proposta de reforma da Previdência de Temer, ela, como a gente já bem discutiu aqui, ela é prejudicial não só para os homens, mas principalmente para as mulheres, né? Sim. A PEC também, ela traz sérios prejuízos para os trabalhadores e a população já está começando a perceber isso e por conta dessa percepção de que essa reforma, junto com outras reformas, no caso da trabalhista, né, vão trazer sérios prejuízos para o direito da classe trabalhadora. E, em função disso, está havendo várias manifestações, né, no mês de março, no mês de abril também estão previstas várias manifestações, inclusive uma greve geral para o dia 28 de abril. O caminho para barrar a proposta, pelo jeito, é só esse mesmo, é pressão nas ruas. Precisamos fazer uma pressão, esclarecimento, que é o que está acontecendo agora, todas as pessoas esclarecidas do que irá acontecer, né, no futuro, se realmente for aprovado, e lutarmos por uma condição melhor, por uma situação melhor. O que queremos é que esse direito se mantenha no futuro, mas com uma previdência estável. Claro que não queremos que a previdência não exista mais no futuro, mas os direitos da forma que eles estão sendo feridos não deve acontecer. Então, creio que a forma melhor seria agora todos irmos, né, à luta, discutir sobre o assunto e poder lutar contra essa situação. O jeito mesmo é pressão nas ruas, porque o governo alega que a Previdência é deficitária, mas a gente já entrevistou aqui vários especialistas, inclusive eu entrevistei a professora e doutora Denise Gentil, que esse déficit na Previdência, na verdade, é uma farsa, né? Que serve basicamente para pagar a dívida dos juros, para pagar juros da dívida pública. Até né? porque podemos retirar essa situação pelo DRU. Né? Se aumentaram, se de fato foi aumentado de 20% para 30%, qual seria o déficit que existiria na Previdência em relação a isso? Explicando para as pessoas que nos assistem, a DRU é a desvinculação das receitas da União, Sim. que é a forma que o governo tem de remanejar recursos de uma área para outra. Então, ele tem 30%, por exemplo, para retirar da Previdência. Foi aumentado, era 20%, foi aumentado para 30%. E o que é muito estranho, né? Se o governo alega que a Previdência não tem dinheiro, como ele tira 30% aumenta para 30%? Como a professora Denise disse, ou o governo diz que não existe déficit na Previdência, ou o governo assume que quem cria o déficit é ele mesmo, né? Sim. Temos outra situação que não foi falado muito sobre esse assunto, mas também é uma prova do que você está falando. A questão da desaposentação, que foi discutida em outubro do ano passado e o Supremo Tribunal Federal decidiu por negar o direito à desaposentação.
essas pessoas que estavam tendo direito à desaposentação, ou seja, elas aposentavam, continuavam contribuindo para o INSS, tinham direito ao aumento da aposentadoria, elas passaram agora a não mais ter esse direito. E essa situação acaba sendo uma prova de que o governo a Previdência está ficando com essas contribuições. Então, mais uma vez, além desse aumento dos 30% da DRU, também teríamos a questão da desaposentação, que ela passa a não valer mais. Então, essas contribuições que estão sendo feitas por aposentados, eles não estão utilizando para eles mesmos. Então, esse valor também existe como crédito para a Previdência e que deveria ser falado sobre isso. E em nenhum momento é falado sobre essa situação também. Vanessa, a gente já está aqui encaminhando para o final do programa. Inclusive, a produção já me avisa ali que estamos chegando ao final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais sobre essa proposta, a impressão que você tem sobre ela, já que você recebe diariamente inúmeros trabalhadores com dúvidas sobre essa questão, principalmente na aposentadoria especial. Temos que buscar o esclarecimento, como eu falei antes, e notar que a aposentadoria especial hoje, ela protege a maioria dos trabalhadores que temos lutado pelo direito deles e que não deve ser distinto de outros direitos que também foram falados em outras entrevistas, como a aposentadoria por tempo de contribuição, né, os trabalhadores diversos, a pensão por morte, que não falamos sobre ela aqui também, mas terá uma mudança muito radical. Então, toda a população, ela tem que buscar o direito nesse momento e precisa em comunidade, em união, lutar por essa diferença que pode ser crucial no futuro. Ou seja, essa reforma é tão ampla e tão complexa que cada ponto desse daria para a gente fazer um programa, né, explorando todos esses prejuízos que a classe trabalhadora vai ter. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer aqui a sua participação na TV Urbanitários mais uma vez, esclarecendo os trabalhadores eletricitários, né, e outros trabalhadores também que sempre têm dúvida sobre esse ponto da aposentadoria especial, que é um ponto específico, um tanto quanto complicado, né? Obrigada, Henrique. Obrigado, TV Urbanitários. E continuaremos na luta. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento e vamos atrás do direito à aposentadoria especial e os demais, com certeza. É isso. O jeito é pressionar nas ruas, porque tudo que esse governo manda para o Congresso, ele aprova. Eu conversei com a advogada e especialista em direito previdenciário, Vanessa Aldrigues, que nos ajudou aqui a entender os impactos dessa proposta, se for aprovada, na aposentadoria especial. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou pela nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicação@stildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 991 44 8075. 991 44 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.